Hoje eu vou bater um papo com o Thiago Medeiros. Ele ajuda empresários a se posicionarem no topo das pesquisas do Google. E tem uma história cheia de experiências no digital, na indústria e na educação. Então bora lá para esse bate-papo? Só a gente está aqui com o Thiago Medeiros. Thiago, muito E aí, obrigado pela sua Alan? presença aqui. Valeu, cara. Pessoal que não te conhece, começar a te conhecer a partir de agora, né? Sobre Obrigado. sua experiência, sobre o seu trabalho, que é muito importante no dia de hoje para os pequenos empresários, pequenos e grandes empresários, né? Uhum. Ô, Thiago, você sempre foi daqui? Não, cara, eu nasci em Moarama, mas fui criado a minha vida inteira em Cruzeiro do Oeste. Os meus pais são de lá. E toda a minha trajetória até os 17 anos foi lá. Eu vim para Maringá, no caso, trabalhar, fazer faculdade e me ferrar um pouco, né? Então, para aprender com os tombos da vida. É. E como que a informática entrou na sua vida? Cara, eu mexo com computador desde 5 anos. Então, eu sempre fui muito curioso nisso, né? Então, não sei se muita gente vai conhecer, mas eu falo que o meu primeiro grande feito foi transformar um 386 num 586. Não sei se é dessa época ou não, Não, o que, mas que, que é eu isso? sou da época. É um computador muito antigo, né? Um Ah, processador que tinha dentro de um computador todo. Então, eu sou da época que usava a telinha verde na frente do monitor, que falava que a gente prejudicava a vista, usava capinha no computador. nossa. Então, tem muito antigo, não sei se o pessoal vai conhecer, mas tinha um programa que chamava Banner Mania. Eu ficava brincando de fazer banner assim, só para ver um monte de coisa escrita quando era criança e Uhum, sempre mexi, fui curioso, muito curioso com o computador, né? uhum, Então sempre fui bem interessante, principalmente na parte de hardware também, uhum. que é montar, desmontar tudo. E na sua família, você tem irmãos? E é só você que seguiu nessa área? Somos em 3 irmãos, só eu que segui na área de informática mesmo. Eu tenho uma irmã que é auxiliar de escritório e tenho um irmão que mora em Cambé, tudo aqui. Se eu não me engano, hoje ele deve estar trabalhando no mercado ou açougueiro, alguma coisa assim, É. se eu não me engano. E Thiago, você sempre teve facilidade de ensinar? Cara, não, por incrível que pareça, não. Isso foi desenvolvido com o tempo. Quando eu era criança, eu era bem vergonhoso. Até falar pra mim era bem difícil, sabe? Mas foi indo com o tempo, foi naturalmente aprendendo, fui desenvolvendo, né? Então toda a minha trajetória até hoje aqui me moldou para ser o que eu sou hoje. E você sempre gostou de estudar, né? Na sua adolescência, por que ela foi tão difícil? Cara, eu sempre fui mais CDF, sempre fui mais CDF da turma. Então, várias vezes assim sobre a adolescência foi um pouco difícil também. Porque por causa disso a gente quase não tem amigo, né? Então, a gente viveu na época de 80, 90, então a gente sabia que o bullying comia solto naquela Sim. época, né? E eu não era popular na escola. Então, eu não era popular, não jogava bola, eu não fazia nada do que os moleques normais da minha idade faziam, né? Eu estudava, mexia com o computador, que eu era o único que mexia com o computador na turma. Então, eu sempre fui mais ou menos nesse nível. Pode falar. E não, eu acho que é só isso. É. Você era o CDF da turma? Eu era, sempre fui. Ali entre o pessoal da turma lá eram tinha umas 3 pessoas a vida inteira que era, pelo menos até uma boa parte, que eu me lembro ali, o ginásio, até o primeiro ano do segundo grau ali, eu era um dos mais É. espertinhos da turma, digamos assim. Aí depois no segundo e terceiro ano, daí eu desandei um pouquinho, É. mas aí, acho que, aí foi o auge da minha adolescência. Acho que foi a parte que mais gostei da minha adolescência, foi ali, no segundo e terceiro ano de escola. Na sua adolescência teve alguma coisa que marcante? Rapaz, se eu for falar aqui, se eu falar aqui, eu acho que eu tô um processo, porque tem tanta coisa que eu fiz de coisas na minha adolescência, mas marcante que tem não tanto nisso, foi mais na parte profissional, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Né? Qual foi o seu primeiro Então, emprego? eu ajudava a minha tia no escritório de advocacia. Então, eu gostava muito daquilo lá. Cara, eu adorava ler processo. E eu tinha, quando era criança, falar que a gente é criança, a gente tem vários sonhos, né? Primeiro, acho que o sonho, a maior parte das crianças, pelo menos na minha época, era ser médico.
Aí depois você desiste, porque você vê que, Que é que tem uma difícil. dedicação gigante. Mas aí quando eu entrei no ramo de advocacia, que eu comecei a ajudar tudo lá, eu gostava de ler processo, eu pegava o processo para ficar lendo. E eu tinha muita vontade de ser promotor. Cara, eu admiro promotor. Você queria ser advogado. Chegou um momento. Eu queria fazer advocacia para me tornar promotor. Legal. Aí eu vi o tanto de livro que tinha que ler, aí eu desisti, cara. Pô, parabéns para quem é advogado, para quem é promotor, para quem chega a juiz, parabéns, viu? Porque eu não ia conseguir, não. É. Anos e anos de dedicação. Mas eu acho lindo até hoje. Ver um promotor atuando, me encantava, me abria o olho ver, brilhava os olhos em ver um promotor ir lá defendendo, falando. Eu acho que vem daí toda a minha parte de querer falar, todas essas coisas Sim. assim. Então eu acho muito bonito isso. É. E qual foi o momento que você percebeu que você poderia, com seu conhecimento, ajudar outros empresários? Foi uma virada de chave isso, porque, cara, tem muito pequeno empresário, empresa pequena que não tem noção de muita coisa. E hoje em dia, quem não está na internet, quem não é visto, fica dependendo de indicação ou fica esperando cliente passar na porta do negócio dele. Então, foi ali que eu comecei a ver. E foi depois que eu também tive dois negócios também, né? Então, você vê que tudo o digital ajuda essas pessoas. Ô, Thiago, você entrou numa indústria da moda ali, de confecção, né? Ficou 20 anos ali. Como que foi esse processo na indústria? A minha base, a minha base é TI, né? Então, a minha base é informática. Desde quando eu vim para Maringá, eu comecei a fazer redes de computadores. Então, ali que eu já iniciei em tudo isso. Foram 20 anos em chão de produção. Foi 10 anos numa empresa e 10 anos em outra. E eu era o TI que faz tudo. Então, eu era o TI que ajudava no financeiro, eu era o TI que ajudava no comercial, eu era o TI que ajudava na expedição, eu era o TI que fazia TI, às vezes. Era o TI que formatava, era o TI que mexia com o servidor, era o TI que mexia com o banco de dados. Então, em TI de empresa pequena, né? Então, você acaba fazendo tudo que tem, tudo dentro de uma empresa. Isso em ambas as empresas que eu trabalhei. Mas é muito aprendizado que tem, porque quando você tem uma empresa pequena, quando você trabalha numa empresa pequena, ela te limita até um ponto. Então, você fez o serviço, por exemplo, nas empresas que eu cheguei, eu arrumei todo o parque tecnológico, arrumei servidor, arrumei máquinas. Então, assim, chega um ponto que você estagna. E daí você não tem muita coisa para fazer. Daí você começa a ir para as outras áreas. E, pelo menos na última empresa que eu trabalhei, que é a Mondres, eu fiz muitas melhorias de processos que dentro da empresa. Então, eu ia, por exemplo, chegava no comercial, chegava no financeiro, chegava na expedição e via o que podia ser melhorado. Então, meio que eu me mudava para esses setores e via, estudava todo o processo e via se tinha alguma coisa a melhorar, via se tinha coisas novas no sistema que podia ajudar a melhorar para se tornar um processo mais fácil. Então, por um bom tempo, eu fiz isso até ajustar todos os processos da empresa e deixar tudo girando redondinho, bem alinhado com tudo. E, claro, tendo as melhores práticas no uso do sistema. Então, a minha trajetória, mais ou menos, dentro desses 20 anos foi que eu aprendi muita coisa, conversei com muitas pessoas dentro. Então, todo mundo falava que eu era um TI bonzinho, né? Tinha a minha primeira patroa, ela falava que eu era muito bonzinho com as pessoas. Eu nunca esqueço disso, porque eu era amigo de todo mundo. E eu não tinha que ser amigo de todo mundo, ela falava. Eu tinha que ser o cara que bloqueava o Orkut e bloqueava não lembro se tinha Facebook naquela época, mas tinha o Orkut. Eu tinha que ser o cara que bloqueava o Orkut e deixar todo mundo achar ruim. E eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de tratar todo mundo bem. Né? Então, eu nunca fui um TI mal. Sempre É. fui um TI bonzinho. E o que você aprendeu no setor lá que hoje te ajuda no mundo online, assim? O que mais me ajudou hoje nisso tudo foi todo o conhecimento que eu tive na parte online, que foram realmente ter as duas lojas, né? Montar as duas lojas, atacado e varejo do online. Então, ali virou a chave para ser o Thiago que eu sou hoje do marketing digital. Porque quando
surgiu a ideia de virar sócio e montar essas duas lojas, eu saí procurando ferramenta. Eu saí procurando agência, eu saí procurando de pessoas para fazer site. E, cara, há uns 7 anos atrás, era muito caro. Tudo, tudo era muito caro. Tem agência que cobrava na época R$ 15.000 para fazer alguma coisa, um serviço pequeno. Não desmerecendo, Montar um claro, porque site. vale, né? Hoje eu vejo que dependendo do projeto, vale você pagar tudo isso. Mas eu era pequeno, não tinha para montar a loja, para montar as lojas, eu dei as minhas férias, dei 13º, dei dinheiro do meu bolso, pagava funcionário do meu bolso junto com a minha sócia. Tu tinha uma E sócia eu daí. tinha uma sócia. E todo o projeto de desenvolvimento online foi bem legal. Essa história é bem legal. E então eu falei assim, ali eu vou começar a aprender, porque eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Então, quando você não tem dinheiro para pagar, você corre atrás, né? Então, foi ali que começou toda a minha jornada de desenvolvimento no online e desenvolvimento pessoal também. É engraçado a história do... Essa história é bem engraçado, todo o desenvolvimento online e pessoal. Porque a parte de desenvolvimento pessoal a gente começou porque eu brigava muito com a minha sócia. Daí a gente falava Começou a assim, ter esse conflito durante a começa, né? Porque criação? se tem... eu quero uma coisa, ela quer outra. Eu quero uma coisa, eu quero outra. Daí o bom é que assim, eu admiro a Mônica em tudo. Como pessoa, eu admiro ela. Então, ela Ela falou era. assim, Quem que é a Mônica? ela Ela era era. filha dos donos da Mondres, Ah, né? sim. Então, ela era filha dos donos. Quando surgiu a ideia de montar toda a parte online da Mondres, foi assim, eles não tinham toda essa parte de atacado e varejo online. Daí eu falei assim, vamos fazer? Daí a gente falou assim, ó, a gente não tem caixa Eu sei que deu para ideia. fazer. Falei assim, a gente não tem caixa. Não, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu tenho um amigo que ele é programador, ele faz site, e eu e ele vai montar e você empresta a marca pra gente. Eu compro de você e eu revendo. Aí eu falei assim, não, pera aí, vamos amadurecer essa ideia aí. Beleza, passou um tempo, fui lá encher o saco de novo. Você foi plantando uma sementinha Eu falei ali. assim, vou encher o saco de novo. Daí eu falei assim, a Mônica pegou e falou assim, se você for para ser desse jeito, eu quero que você seja meu sócio. Sócio da empresa. E deu, beleza, vamos lá. Daí a gente estruturou todo um processo, a gente fez um DRE de análise, de previsão. E falou assim, vamos lá. Começamos com uma loja atacado. Aí eu fui atrás de plataforma, fui atrás de tudo. A gente montou, eu não lembro se a gente chegou a contratar uma pessoa para atender os leads naquela época, e eu acho que a gente contratou uma pessoa para ajudar a gente nessa parte de atendimento de cliente. Ou se era uma... Não foi equipe dentro da Mondres. Acho que a gente contratou. E junto com isso, depois de uns 2 meses, surgiu a necessidade de abrir uma loja online varejo. Porque muita gente começou a pedir loja online varejo. Daí foi uma outra novela. Foi montar a loja varejo, tudo. Eu fui atrás de plataforma, fui atrás de um monte de coisa. A gente começou com a loja integrada, que foi a primeira nossa plataforma ali. Aí ali a gente teve um faturamento exponencial. Depois nós fomos para a Links Commerce, que é uma plataforma bem robusta de e-commerce. Depois a gente foi para Shopify. Olha. Shopping. E por último, nós estamos na Magazord, que apesar de não estar patrocinando eu, mas eu vou te falar que foi a melhor plataforma que eu trabalhei na minha vida. Qual a diferença que tinha ela das outras? Cara, a Magazord ela tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Ela tem desde meio de pagamento, frete, integração, ela tem o RP dentro dela, então você consegue controlar todo o processo de desde a entrada de produto até a parte de saída de produto, tudo automático. E fora as integrações que ela tem. Então ela tem muita coisa nativa ali e também tem muita coisa que ela pluga direto por meio de API. E eles, cara, eu vou te falar que eles são uma plataforma que se mantém atualizada com o tempo. É. Eles desenvolvem, todo mês eles lançam features novas dentro do ecossistema deles e eles ouvem a gente. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu
Eu já trabalhei como suporte na minha vida. Eu já fui suporte de TI. O único suporte que funcionou, que eu vejo de tudo que eu fiz e usei até hoje, o único suporte que funcionou foi o da Magazord. Porque o time de atendimento deles é excelente. Essa Magazord, ela é para É para varejo. É varejo. atacado de varejo, É, dá para atacado de fazer, né? varejo. Aham. Atacado de varejo. Apesar que na Mondres hoje a gente usa Via Shop Modas, Uhum. que, que é focada em atacado, né? Eles são de Juruáia, ou a parte de atacado, esse Via Shop Moda. Mas são bons também, são bons. São simples, mas funciona. Para quem é pequeno, funciona que é uma beleza, É. cara. Eu sempre falei assim, Tem um custo alto também? não. A Magazord é um pouquinho a mais porque é um ecossistema completo, né? Uhum. Mas a parte de atacado, ela é mais simples e barato. Uhum. O que eu falo para todos os empresários é assim, eu já cometi esse erro, né? Eu já quis começar grande. Cara, a gente tem que começar pequeno. Tem que começar pequeno e ir crescendo bem aos poucos. Que é para errar, se errar, erra pequeno Erra também, né? pequeno, né? Ao longo aqui da conversa, a gente vai falar bastante isso. Eu vou falar um dos erros que a maior parte do pessoal comete e eu já cometi também. Falando em erro, nesse processo de criação dessas lojas online, teve algum erro que foi marcante para vocês nessa criação? Talvez o primeiro erro foi a gente antecipar muita coisa em querer ser grande, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente saiu da loja integrada e a gente foi para a Links Commerce, a gente quis dar um passo gigante. E não era a hora. Então, foi um nível de investimento que custou muito o nosso caixa, custou muito para a gente, porque a gente fez um aporte ali que foi sangrado muito o caixa, né? Então, a gente quis dar um tiro de canhão onde não precisava. Se a gente tivesse ficado na loja integrada mais um tempinho, a gente estava vendendo bem. E às vezes o time que está ganhando não se mexe, né? Então tava indo bem, a gente ia conseguir manter, mas assim, a gente quer crescer, né? E a gente pensa que a gente quer crescer rápido, né? E às vezes não é assim que tem que ser as Tem que ter um coisas. processo, né? É. E muitas das coisas que a gente já errou, assim, por exemplo, antes de começar a estudar Google, de fato, a conhecer toda a ferramenta, o que muita gente erra. A gente pensa que sabe mexer na ferramenta só de olhar, né? Aí foi um dia que eu perdi milão em um dia. Daí eu falei, puta que Nossa. pariu, velho. Em um dia? Em um dia. Coloquei Nossa. milão lá e falei assim, Foi deixa lá aí. pro Não, Zuckerberg lá. não, foi pro dono do Ah, Google, no tá. caso. Pro Google. Então, falando essa parte do Google mesmo, né? O que significa para você estar bem posicionado? Cara, hoje, ah, estar bem posicionado é ser a primeira opção do seu cliente. Então, o empresário, o pequeno empresário que não tem muita verba ainda para investir ou que tem uma certa dificuldade nisso, ele tem que criar estratégias e eu ajudo ele a criar estratégias para estar bem posicionado. E ele tem que focar em ser a primeira opção do cliente dele, ainda mais se ele for pequeno. Ele tem que ser visto em primeiro lugar. Ele tem que ser encontrado, talvez eu acho que resume isso. Ele tem que ser encontrado com facilidade. Então, ele consegue oferecer, ele consegue mostrar o produto ou serviço dele. Eu acho que seria mais ou menos essa resposta E, que e, teria que dar. e você, assim, qual erro que você vê que os pequenos empresários cometem mais? Então, aqui eu vou arrumar briga agora com muita gente da minha área. Primeiro erro que eles cometem, eles não estudam minimamente como funciona tudo isso. Eu entendo que talvez a rotina deles seja bem corrida e muitos empresários eu vejo que eu atendo fala que assim, eu não entendo nada. E eu acho que muita gente que trabalha com marketing digital se aproveita disso. Então, exemplos que eu posso dar. A coisa simples, por exemplo, a ficha do Google Meu Negócio. Ela é de graça. E nos últimos tempos aí eu peguei gente que estava cobrando mensal. Então o cara vai lá, monta a ficha do Google Meu Negócio e cobra mensal para manter aquela ficha ativa. E a ficha do Google Meu Negócio, ela é do empresário, ela é da empresa.
Ela não é do cara que fez Precisa ter a uma ficha. manutenção nela ou não? Cara, você tem que postar algumas coisas lá, você tem que completar as informações dela que tem. Se te responder comentários, avaliações é bem importante. Responder rápido é importante. Fazer um descritivo da sua empresa legal é importante. Colocar fotos lá sempre. É como uma rede social, né? Como se fosse uma rede social. Te ajuda, eu falo que ganha pontos com o Google, né? Então ajuda o seu negócio a ficar na frente. Existe um trabalho de SEO que você consegue fazer na ficha do Google do negócio ali que é bem legal. Ah, esse já até puxou minha orelha aí, eu tenho que É, fazer aqui a fachada da vida. estamos esperando. E muita gente cobra mensal para fazer isso. Então, assim, se o cara cobra mensal, entrega um trabalho legal mensal para esse empresário. Mas muitas vezes eles não fazem nada. E a conta, o Gmail que tem que ficar atrelado isso, ele é do empresário. A ficha é do empresário. E daí o que, que o cara faz? A conta ele faz no e-mail dele. E Ah, se o ele cara faz não no e-mail paga, do... Ah, entendi. faz o e-mail de quem vai prestar o serviço. Ele fica sendo o dono do negócio. E se o cara não paga, ele vai lá e bloqueia. Entendeu? Semana retrasada, eu fui atender um cliente, semana passada, eu fui atender um cliente, que eu falei assim, não, eu pago todo mês pro cara. E se eu não pago, o cara, esse tempo atrás eu não consegui pagar, o cara foi lá e pof, cortou. Cara, e é uma empresa grande daqui de Sarandi, tá? E eu falei assim, cara, não, cara, essa conta é tua. Não é assim. Daí eu falei assim, ó, vamos trocar, vamos arrumar isso daí, a conta é tua. Outra coisa que acontece muito, gerenciador de negócios, que é a parte da meta agora. O cara fica sendo dono da ABM, que é o do gerenciador de negócios, o cara que faz. Todas as contas online do pessoal, ele é da empresa do empresário. A gente que trabalha com isso, a gente só recebe acesso para administrar e cuidar. Ah, vou cancelar o seu serviço. Vou cancelar o serviço? Ok, bola para frente. Me tira como parceiro de lá, a conta é tua. Tem muito prestador de serviço nessa parte de digital que ele exclui até as campanhas. Nossa. Então, por exemplo, toda a Perde história. público, perde Não, tudo. perde tudo, porque ele falou que aquele serviço ali foi ele que fez e eu não vou deixar para outra agência. Entendeu? Então, cara, é errado aquilo lá, porque você foi contratado para você prestar um serviço. Você não é dono. Todo o dinheiro que rodou o Google Meta é do empresário. Todo o histórico é empresário, é do empresário. E foi pago pra E fazer foi aquilo ali, pago para né? fazer isso, entendeu? Então, cara, e tem muito, Alan, muito, muita gente que eu já peguei várias situações assim que eu falo assim, não, não é assim. Eu acho assim, isso para mim molda o caráter que a pessoa trabalha. Tem muita gente no digital que aplica essas coisas, entendeu? Então, assim, hoje em dia, às vezes eu fico me perguntando, eu falo assim, gente, tem tanta gente que dá golpe no digital. Então, você vê, cara, quantos golpes você vê aí de anúncio, esses clickbait da vida que tem. Então, assim, tem muita gente pro mal. Então, você consegue usar as redes sociais, você consegue usar todo esse poder do digital pro bem e pro mal. Então, vai do seu caráter mostrar quem você é e o nível, né? Mas eu falo assim, por exemplo, aqui em Sarandi, eu tenho eu criei o desejo de ajudar muitas pessoas e principalmente prestador de serviço e pequeno empresário. Então, hoje a minha energia está sendo essa. Então, eu tô muita gente fala assim: "Pô, Thiago, você cobra relativamente barato para atender tudo isso. Você não ganha dinheiro, você trabalha demais." Cara, para minha filosofia de vida hoje está OK. Então, fazer isso. Eu quero ganhar dinheiro é importante? Claro que é importante, mas eu quero ganhar dinheiro junto com o empresário. Eu quero ganhar dinheiro ser honesto, sendo honesto. Então, hoje se um cara me indicar, primeiro porque eu não faço prospecção nenhuma. Você não Teus vai clientes vêm tudo por tudo indicação por hoje. indicação. Hoje eu não saio batendo de porta em porta e falo assim, oh, eu sou o Thiago, trabalho com isso, tal, tal, tal. Você não vai ver eu andando no centro, não vai ver nunca isso. Eu prefiro a indicação, porque eu gosto de atender todo mundo bem. Entendeu? Então, se eu chegar numa quantidade de cliente que eu não der conta mais, eu vou falar assim, a partir de agora eu não pego mais cliente.
Mas até lá, tô com vários espaços na minha agenda para ajudar esse pessoal. E quero, cara, quero ajudar bastante gente que é pequena. E dá para aparecer no Google sem investir em anúncios? Dá. Existem duas formas. Primeiro, Google Meu Negócio. Toda empresa tem que ter. Obrigação de empresa ter. Vale outro puxão de orelha. Tem que ter. Tem que tomar muito cuidado na hora que cria, né? Então, porque o Google ele exige que você faça a verificação de empresa. Então, tem que ter isso. Outra, site. Todo mundo pensa assim, pô, mas para que eu vou ter um site? Cara, se alguém pesquisar no Google hoje qualquer coisa, tipo podcast em Sarandi, por exemplo, o teu site, mesmo que você anuncia, ele pode aparecer organicamente, entendeu? Então, claro que a gente usa o tráfego para poder potencializar tudo isso. É isso que eu ia falar para você. Um site bonito é suficiente? Cara, não. Então, o site bonito, ele tem que ter um site, né? Em primeiro lugar, ele tem que ter um Para site. aparecer lá. Para aparecer, para você estar, né? Hoje, para você anunciar no Google, é obrigatório você ter um site. E se tiver uma ficha do Google Meu Negócio, melhor ainda. Porque a gente consegue unir os dois. Entendeu? Toda a estratégia que a gente faz, toda a estratégia que tem, ele necessita de um site pelo menos para falar do seu produto. Entendeu? Então, assim, o site é o que vende o seu produto ou o seu serviço. É ali que o cliente vai ver o que você faz. Você pode contar um pouco a sua história ali. O site é uma vitrine da sua loja. Então, ele pode aparecer organicamente, mas se a gente injetar um pouco de tráfego em cima desse site, mais pessoas vão procurar. Né? Você tá sabendo essa questão do... Essa semana passada, eu ouvi falar que o Instagram ia estar meio que linkando, aparecendo no Google. Você tá sabendo alguma coisa sobre isso ou não? Agora vai ser... É recente isso. Eu só não vou lembrar o caminho certinho para passar, mas tem como você trabalhar bem legal, colocando as coisas no Instagram e ele vai começar a indexar no Google, né? Então, acho que as empresas estão eu vou brincar agora, eu vou falar assim que as Big Techs estão se unindo agora contra muita gente aí, muita gente grande dos Estados Unidos aí para poder derrubar muito monopólio que tem. Então eles Que estão se doideira que tá, unindo né, para cara? aparecer. Que Cara, mas doideira, né? então, esse negócio do Trump aí tá legal, Então, cara. eu ouvi falar que vai taxar essas fintechs, esses negócios aqui pra poder... Então, É uma coisa doideira tá aí, né? dando uma bronca. Eu acho que vai dar pano pra manga isso daí. Você acha que isso afeta a tecnologia, a nossa área, assim? Cara, afeta, porque se a gente fosse parar pra pensar em imposto, por exemplo. Então, cara, taxa 50%. Quantos que você gastou para montar essa estrutura? Tudo é eletrônico, né? E não é daqui do Brasil. O Brasil não fabrica esse microfone. Então, o Brasil não fabrica muita coisa. Então, você imagina você pagar 50% a mais. Cara, quem se ferra sempre vai Cê- ser a ponta que paga a conta, que é o consumidor final. Então, sempre vai ser a gente. Tá tendo uma briga política gigante aí que o que está ficando claro, pelo menos para mim, né? Eles não estão pensando nas pessoas, eles estão pensando só em poder. Então parece que é uma disputa de poder que está O tendo, ego, né? né? Orgulho. Nossa, se a gente for entrar em política aqui, fodeu, velho. Aí que eu vou tomar um processo mesmo, porque aí eu não tenho. Eu não. Eu falo assim, eu não sou contra nem esquerda nem direita. Entendeu? Então, muita gente fala assim, você é isento. Não, cara, eu não sou isento. Eu acho que eu não pago pau para político. Eu não puxo o saco de político, entendeu? Então, o político ele tá lá para nos representar. Então, a partir do momento que alguém me julgar que eu falo, ele está comprando uma bandeira. Então, ele está comprando um partido político, ele está comprando um político de estimação. E eu acho que a gente não pode ser assim. A gente tem que pensar no interesse de nós, de nós, das pessoas. E o pessoal hoje se perdeu muito por ideologia política, cara. Então, hoje, ou é direita, ou é esquerda, ou é Bolsonaro, ou é Lula, ou eu defendo isso, ou eu defendo aquilo. Eu falo assim, não, cara, a gente tem que esquecer política, a gente tem que esquecer partido político e pensar no que é bom pra gente, Sim. né? Então, e daí, briga, cara. Cara,
Quanta desnecessidade ficar Cara, brigando por causa de política, eu cara. vou falar pra você, eu tive muita. Eu teve uma época, na época lá das eleições, rapaz, eu comprei um lado. É, eu Eu também. comprei um lado, na minha família foi para um outro lado. E aí eu ali, não, defendendo meu ponto de vista, chegamos até brigar com a família, Uhum. né, irmã, assim e tal, meio que se afastar. E aí eu comecei a reparar que não adianta, às vezes, você querer convencer a outra pessoa. Para começar, ninguém está 100% certo, porque todas as nossas análises é feito o que mostram pra gente, né? Aí eu comecei a ver que, às vezes, não adianta você falar para a pessoa que a grama é Ah, verde. não adianta. Deixa ela achar que é azul. Você fica na sua verdade, ela fica na verdade dela, né? E aí tem um empreendedor, o Flávio Augusto, que, cara, ele nunca se envolveu com política. E eu uso ele como, assim, inspiração, assim, no empreendedorismo, né? E ele falou assim, cara, independente, quem tiver no poder, governo, você tem que se fazer o É, teu. E não importa, não é o governo, não vai fazer você prosperar, nada na sua vida. Você tem que fazer independente de quem tá lá, né? você que faz o seu. É. E outra, você não vai receber uma ligação do presidente da República ou de algum deputado e falar assim, porra, Alan, gosto tanto de você, cara. Peraí, deixa eu te ajudar. É. A gente que não corre atrás para ver. Tem muito empresário que quando eu tô conversando com eles, eles compram ideologia, né? E tá tudo bem quem compra, tá? Só para deixar claro, tá tudo bem quem compra um lado. Eu respeito igual. Eu atendi um arquiteto esse tempo atrás que ele defendia muito um lado do governo. E ele postava todo dia na rede social dele xingando o outro lado. Daí eu falei assim, cara, Na rede social profissional ou pessoal? um dos duas. Nossa. Aí eu peguei e falei assim, cara, não faz isso. Porque assim, tudo bem você ser desse lado. Mas a partir do momento que você torna isso público e você coloca isso numa rede profissional, você está falando para o público que você não atende esse outro lado, Uma parte, é entendeu? verdade. Então, é assim, você quer vender? O que é importante para você? Ficar defendendo político ou você vender? Uhum. Entendeu? Ele até falou assim, puta, Thiago, é verdade. Mas eu falei assim, então, cara, só maneira, entendeu? Só maneira, pega leve aí, porque você está afastando o cliente. Então, isso é uma outra coisa que é um diferencial. Ah, cara, eu falo, independente se você for ou não, eu vou te trazer a minha visão de marketing, eu vou te trazer como mais ou menos o comércio funciona, como que os clientes funcionam. Então, a partir do momento que esse empresário faz isso, claro que ele vai atrair um público que é fã do lado que ele está defendendo. Mas, cara, tem muita gente de esquerda, por exemplo, que tem dinheiro e quer fazer os negócios. Então, automaticamente fala assim: ah, eu não vou fazer com esse cara porque esse cara aqui fica xingando meu político de É, estimação. sim. Entendeu? Então, e hoje virou isso, velho. Hoje virou É, político de estimação. é. Ô, Thiago, e qual é a primeira coisa que você analisa quando você vai pegar um projeto novo? Toda vez que eu pego um projeto novo, a gente senta, bate um papo, então eu tento conhecer primeiro quem que é o público daquela pessoa. Já teve empresários que eu atendi que não tinha a sua persona que fala, né? Não sabia nem a idade do público que vendia, porque isso é essencial, né? Hoje, se a gente for anunciar, a gente anuncia para uma idade. Então, eu faço todo esse estudo de persona para ver, ou a gente mapeia tudo isso. Muitas vezes o empresário, tem um pequeno empresário nem sabe quem é isso, então a gente desenvolve isso junto. E dali a gente começa a desenhar toda uma estratégia a partir dali, que é saber quem que é o público-alvo dele, como ele vai se comunicar com aquele público, o que ele tem que fazer que vai chamar a atenção, aonde que é a rede certa dele começar a anunciar. Tem empresário que tem que anunciar na Meta, tem empresário que tem que estar no Google. Então, assim, não é só 100% Google. O ideal é os dois. Mas como a verba dos pequenos empresários que eu ajudo geralmente é mais limitada, então a gente vê o que vai te trazer resultado mais rápido. E o que eu falo para todo mundo, ó, começou a vender, essa rede social começou a te gerar, cara, uma parte das suas vendas guarda um pouquinho porque a gente vai ter que investir mais em outra coisa, né?
E daí a gente começa a traçar todo esse plano junto. Legal. Tiago, você falou pra gente também em off que você gosta muito dessa parte do desenvolvimento humano. Uhum. Como que isso te ajuda no seu trabalho? Cara, depois que eu descobri PNL na minha vida, foi antes do Pablo Marçal, inclusive, tá? Só pra deixar bem claro. Porque todo mundo fala depois que ele Não, começou a falar, não, né? a PNL ela existe há muito tempo, né? Mas como um das pessoas mais influentes do país que falava muito sobre PNL, todo mundo começou a atrelar a PNL ao Pablo Marçal. É, e eu fiz um curso em São Paulo, que é na Escola Brasileira de PNL. Foi um curso que mudou a minha vida. Foi um curso que foi um treinamento, foi uma imersão que mudou a minha vida ali. Então, jeito de ser, de se comportar, de pensar, de analisar pessoas, ali mudou. E a PNL, ela trabalha muito com desenvolvimento pessoal. Você aprende a se tornar uma pessoa melhor, a pensar melhor, a controlar os seus pensamentos e a te dar foco em muitas coisas na vida que você tem. Cara, e outra, estudando desenvolvimento pessoal, você entendendo de pessoas, você consegue saber como todas elas funcionam. E a gente consegue usar isso no marketing. Porque a partir do momento que eu conheço uma pessoa e sei como que ela funciona, eu sei vender para essa pessoa. Eu sei comunicar, eu sei como falar com ela, eu sei do jeito que eu tenho que me expressar, eu sei fazer a comunicação chegar nessa pessoa. Então, o desenvolvimento pessoal, para quem é dono de negócio, para quem é empresário, tem que, tem que aprender. Então, assim, porque você tem colaboradores que trabalham contigo. Então, assim, se você não tiver um desenvolvimento pessoal até para como tratar a sua equipe, você acaba perdendo muitos talentos. A gente estava na semana passada, na nossa palestra lá, sobre enneagrama. Cara, aquilo lá é sensacional. Não sei se você chegou a ver. Você chegou a fazer teste de enneagrama alguma vez? Já ou não? Não fiz. Eu fiz um teste de DISC. Disque. DISC, mas acho que é diferente, Aham. né? É igual ou não? É igual, mas é diferente. É a mesma filosofia, né? Que é no intuito é você se conhecer. Mas o enneagrama ele é bacana também. Você consegue saber que tipo você é, quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, como que você se comunica, como que você aprende a reconhecer isso numa outra pessoa. É igual ele falou assim, para cada ambiente que você tiver, vai ter vários tipos de pessoas. Daí você vai saber como se comportar em cada ambiente. Cara, como isso é importante, né? Cara, Então, principalmente para quem mexe com equipe, a pessoa que mexe com equipe, ela tem que se curar primeiro. O desenvolvimento pessoal ajuda isso, para daí ela começar a liderar uma equipe, porque daí sim ela vai começar a ser referência. O desenvolvimento pessoal, ele mudou a minha vida. Então, assim, se eu fosse trazer toda a minha trajetória desde criança, adolescente, até a minha versão adulta, hoje eu sou diferente em tudo, eu sou muito diferente. E tudo isso é desenvolvimento pessoal. Aprender a ter calma, poder pensar. Tem uma dinâmica lá que a gente aprendeu lá em São Paulo, que é a dinâmica dos 3 segundos. Que é assim, se alguém te fizer uma pergunta, ou se alguém te botar na pressão, cara, se dê 3 segundos. Porque a maior parte, hoje, a gente erra muito quando a gente explode. Então, se você está nervoso com alguma situação, você explode. Na E é emoção, né? sempre nessas explosões que dá merda. Entendeu? Depois você fala assim, putz, eu não devia ter feito ou falado isso. Então, assim, se dê 3 segundos. Porque na hora que você se dá 3 segundos, o teu cérebro, ele faz todo um outro caminho e fala assim, peraí, deixa eu ser racional, em vez de ser emocional. Então, A emoção fode, né? Com a tudo, né? emoção forte. A minha esposa é 100% emoção. Eu sou 100% racional. Ainda bem que um equilibra o Um outro, né? equilibra o outro. Então, muitas vezes eu falo assim, ó, calma, porque não é assim que resolve. Pera, vamos pensar primeiro. Então,
não é na emoção, não é na explosão que você resolve nada. Né? Geralmente na emoção você só fode mais ainda. A maioria das decisões são feitas também, falando um pouco de vendas, na emoção, Na né? emoção. Né? Eu Então, estava vendo uma palestra de vendas, e aí o cara falou, né? A venda tem dois estilos de venda, pelo que ele falou lá na palestra. E aí eu me identifico mais com uma. A venda ativa e a venda consultiva. A venda ativa é aquela que você bota pressão, não sei o quê, não saio daqui enquanto você não, não fazer alguma coisa e essa é a tal. emoção. Essa aí é a venda ativa. Eu, particularmente, quando uma pessoa me bota pressão assim, cara, eu não gosto, velho. Eu também não. Eu aprendi, antes, Thiago, eu era assim, a pessoa oferecia um negócio pra mim, tá bom. Depois eu ia ficar pensando se eu queria ou não, mas eu me comprometia. Nossa, quantas vezes você já comprou alguma coisa por impulso? Então. E agora, o que eu tô percebendo? Quando a pessoa me coloca numa pressão assim, eu já abro o jogo e falo pra ela na cara. Falo assim, ó, eu sou o tipo de pessoa que eu não tomo decisão agora. E a pessoa, ela quer usar aquelas armas de persuasão. Não, porque não sei o quê. O que falta pra você, né? Sabe uma coisa que é bem legal? Para toda venda tem um script, né? É. Então, geralmente, quando eu estou conversando com alguém que quer me vender alguma coisa, automaticamente, porque eu estudei muito processo, eu já estudei muito processo de script, de venda. Eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas tem um livro muito bacana, eu devia ter pegado para trazer a referência aqui. É Spin Selling. Ele ensina todo o processo de venda, de cabo a rabo, de tudo que você tem que fazer no processo de venda. E daí, na hora que eu começo a conversar com alguém que está fazendo isso, daí eu falo assim, às vezes a vontade de falar assim, cara, vamos chegar no final, porque eu já sei o que você quer, né? Eu tava conversando semana passada com um consultor do grupo Primo para investimento. E, cara, quando ele começou a fazer as primeiras perguntas para mim, eu já falei assim, eu já sei onde esse cara vai chegar, entendeu? Então, assim, ele pergunta o que que eu quero, o que que eu desejo, como eu me vejo daqui a 5 anos, com quantos anos eu quero me aposentar, então, assim, quando ele começa a criar todo um desejo na sua cabeça no início, eu já sei qual que vai ser o final da conversa, né? Então, é legal você aprender o processo de venda porque você já sabe tudo isso, né? Então, É. assim, toda tem dois tipos de venda também. Tem a venda racional e a venda emocional, né? Então, a gente tem que ver qual que é o que se encaixa mais com o seu produto, com o serviço. Nessa palestra que eu fui, a ativa ele falou disso aí, que é você pegar a pessoa na emoção. Só que, cara, eu acredito nessa consultiva que ele falou, que é a primeira vez que eu ouvi falar lá, que é aquela onde você entende o problema do seu cliente para saber se o seu produto realmente vai ajudar ele. Isso é difícil, cara, porque a maior parte dos empresários só quer vender e Então, tuchar nos outros, aí entendeu? quando eu fico assim, uma pessoa fica fazendo essa técnica comigo, eu fico pensando, será que ela está preocupada em bater uma meta dela? Ou ela está preocupada se realmente o produto dela vai me ajudar em alguma forma? Ou se é o meu momento, se não é. E a pessoa ela quer vender de qualquer jeito. Né? Então, quando você cria essa venda consultiva, pelo que ele me falou na palestra lá, esqueci o nome dele. Ele falou isso aí, eu me identifiquei, cara. Porque se eu vou num lugar e a pessoa me explica alguma coisa e fala, Alan, não precisa tomar decisão agora. Eu me sinto muito mais confortável e eu acredito que esse cara foi honesto comigo. Porque ele não está apavorado querendo vender. Então, eu me sinto mais confortável. Até eu vi uma técnica de vendas do Flávio Augusto. E ele colocou uma técnica lá que é a quebra de objeção. Que como que ele falou? Ele falou assim, ó, qual que é sempre uma objeção que o cliente vai fazer quando você vai vender uma coisa? Geralmente para algumas áreas, né? Ah, vou falar com a minha esposa. Vou, Que a maior parte fala. vou dar uma volta. Vou não sei o que, não sei o que lá. Como que você quebra essa Semana objeção? que vem eu falo. Como que você quebra essa objeção? Eu pensei, quero ver o que ele vai falar. Eu vou pegar uma água aqui enquanto Fica à você pode falar. vontade. Aí, quero ver o que ele vai falar. Aí eu peguei e falei assim, aí ele pegou e falou assim, no começo da conversa, o que você já pode falar pro cara? Já fala assim, ó, vamos, vamos combinar uma coisa? Se eu apresentar o meu projeto para você e você não gostar, você pode me interromper? Isso é legal. E se esse projeto que eu vou te apresentar não caber no seu bolso, você também pode me interromper. Combinado?
Se você não, se você não gostar, você me interrompe. Se for um valor alto, você também interrompe. E ele começa a falar, cara. Isso é legal. Porque daí já a pessoa já não vai falar aquela desculpa. Porque ela vai pensar, eu tenho que falar que é ruim. Se eu não falar, o produto dele é bom. E eu também não vou querer falar que não cabe no meu orçamento. E se eu também não couber, eu vou falar. Então, eu vou ser sincero na conversa. E eu achei isso aí bem legal, assim, porque você se preocupa com o cliente, né? Então, ó, a maior parte do... Quando eu pego alguém tentando vender alguma coisa para mim, muita gente tenta contornar a objeção. Ah, sei lá, vou falar com a minha esposa, alguma coisa assim. Eu falo assim, eu sou direto. Eu falo assim, ó, gostei do seu produto. Só que não está no meu bolso ainda. Então, eu falo assim, ó, o meu problema hoje, ele é financeiro, digamos assim, dependendo. Então, hoje eu não consigo pagar. O... Nesse pessoal da XP, é que eu tô com um problema gigante. Eu queria achar alguém para administrar minhas contas, cara. Aí tá com o bolso cheio já, ó. Não, tá O gerente só sobrando. fica ligando pra ele lá. Então, eu preciso de uma ajuda, principalmente sobre investimentos, entendeu? Então, eu queria ter um norte disso. É o Então, Cauã lá, cara. O Cauã. então, daí eu preciso trocar uma ideia com ele, Fazer um tudo. one-on-one com ele. Então, eu sou curioso nessa parte. E você tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia o que mais tem gente é querendo dar golpe, né? Nesse sentido. Então, eu fico meio esperto. E daí o cara queria me cobrar 350 por mês. Daí eu peguei e falei assim, para Da administrar XP? isso. Não, do grupo Primo. Ah, tá. Mas o serviço que esse serviço que o cara tava prestando, ele é um serviço legal. Pelo menos eu achei legal pra caramba tudo o processo que ele faz. É alguma coisa que, se eu tivesse dedicação nisso, eu pegaria e faria, sabe? Porque você anota tudo das tuas contas, tudo que você recebe, tudo que você paga. Você tem conta contábil de tudo que você tem? Tipo, gastei milão em mercado, gastei quinhentão com cerveja, gastei... Deveria ter, né? Todo mundo tem que ter. E eles prestam essa assessoria. E eles cuidam, eles pegam na mão disso. E eu tô com muita dificuldade de fazer isso, entendeu? Porque todos os meus gastos hoje estão no cartão de crédito. Tudo. Então, daí chega a fatura do cartão de crédito, eu assusto todo mês. Não, eu assusto, mas sabendo que eu gastei tudo aquilo. Então tá ok. E eu não gasto mais do que eu ganho. Então, pelo menos nisso. Só que eu queria organizar tudo isso. Então, eu procurei essa ajuda. E eles cobram R$ 350 por mês, se eu não me engano. Eu falei assim, ó, hoje eu não vou conseguir contratar por causa do mensal. Entendeu? O mensal, para mim, não faz sentido hoje. Não faz sentido para mim. Não que seu produto não vale. Uhum. Seu produto é muito bom, eu elogio, cara. E realmente é bom. Só que o mensal não cabe no meu bolso hoje. Né? E ele falou assim, não, tá tudo bem. E o legal é que ele não tentou forçar. Isso que é bacana. Entendeu? Né? Ele não tentou forçar. Não, a gente vai lá. Não, tá tudo bem. Se não é o seu momento, ok. E é a mesma coisa que eu faço com os meus clientes. Então, por exemplo, eu já peguei cliente que eu já comecei a analisar todo o projeto do cara e falei assim, ó, você tem que estar no Google. Daí o cara falou assim, não, mas eu não consigo fazer um site. Não consigo fazer isso. Talvez isso é uma dor que o cara tem. Isso é uma dor. Não tenho caixa para fazer um site, não consigo fazer um site. Não dá para anunciar no Instagram e no Facebook? Eu falei assim, ó, o seu público não está ali. Então é o seguinte, então junta, se organiza e vamos adiar o projeto para X tempo. Se fosse qualquer outro profissional, fala assim, não, vamos anunciar no Instagram e no Facebook, eu vou estar ganhando o meu mesmo. Se o cara não tiver resultado, não é problema meu. Eu não estou pensando no negócio do cara, eu estou pensando só no meu. E eu acho isso errado. Então, assim, para esse cliente ficar comigo, eu tenho que gerar resultado para ele. Senão, mês que vem, ele me manda embora. Então, eu preciso justificar para ele. Então, pelo menos é assim que eu trabalho, né? Pelo menos é aí que eu arrumo briga com um monte de gente. Eu me coloco no lugar do pequeno. Porque eu também já fui pequeno. Eu já tive um negócio pequeno. Então, eu me coloco no lugar dele e falo assim, se não é a hora do cara investir naquele lugar, espera, cara. Eu crio a consciência nele, falo o problema que ele tem. Atende bem sem forçar. Eu consigo mensurar
talvez quantos clientes o cara tá perdendo por não estar naquele lugar, porque a gente tem um planejador de palavra-chave dentro do Google que a gente consegue ver quantas buscas tem. Então, fala assim, ó, vamos supor, 10% dessas buscas aqui podia ser sua. Desses 10% aqui, você consegue ter uma taxa de conversão aí de 20, 30%. Quantos mil reais você não vai faturar? Entendeu? Já Talvez, paga tudo talvez e... com 2 vendas de 2 produtos já pagou todo o investimento. Tem cliente que eu atendo que se o cara fizer 2 vendas já pagou. Pagou o custo de investimento nas plataformas e me pagou. Entendeu? Então, é essa noção que o pessoal tem que ter. Tiago, e na sua opinião, qual é a mentalidade que o empresário tem que ter para ele estar aparecendo ali online, para ele estar nesse mundo, né? Cara, a primeira coisa que ele tem que ter de mentalidade é assim: o público, hoje em dia, o pessoal não vai passar na frente da sua loja, não passa muito mais na frente da sua loja, né? Então ele tem que ter mentalidade que ele vai ter que estar no online para poder aparecer para mais pessoas. E se ele não fizer isso, ele está deixando muito dinheiro na mesa. Porque hoje o mundo se tornou online. Hoje em dia as pessoas andam na rua mexendo no celular, elas estão dentro de um carro mexendo no celular, elas estão lavando a louça mexendo no celular, elas estão fazendo qualquer coisa mexendo no celular. Então, se você tiver online, se você tiver com a sua presença digital ali, você consegue aparecer para essas pessoas também, né? E daí é onde entra o poder do tráfego pago, Uhum. que é poder aparecer para essas pessoas na hora certa, ali com anúncios, aparecer isso. O empresário que não está no digital hoje, pelo menos minimamente que seja, ele tá condenado ao fracasso. Então, hoje, até não desmerecendo, claro, mas só dando exemplo, até o cara tem muito prestador de serviço que limpa ar-condicionado. Cara, se o cara não fizer anúncio, a pessoa, muitas vezes o usuário não vai saber que tem que limpar o ar-condicionado a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Entendeu? Não Então, gera não consciência. gera consciência nos usuários. E hoje, o empresário que não está com essa cabeça para desenvolver o digital dele, a loja dele está condenada a fechar. É por isso que você vê um monte de loja fechando, cara. Hoje em dia, um comércio, uma loja hoje, o tempo de vida dela, se ele não mudar a mentalidade dele, se ele não se desenvolver, ele fecha em 2 anos. Muitas vezes até antes. Tem muita gente que pensa que abrir loja é fácil. Não, é difícil pra caramba. Até hoje loja online Entendeu? também tem Até loja trabalho, né? online. É principalmente loja online, porque daí se você abre uma loja online, orgânico você não vai vender. Eu falo que o que cresce orgânico é planta. O restante não cresce. É. Você tem que injetar dinheiro. E numa loja online é muito dinheiro que você tem que. Assim, não é. Dependendo aonde você vai anunciar, uma loja hoje no Brasil é gigante. Então, muitas vezes eu estava uma reunião com um cliente essa semana. E ela falou assim: não, eu tenho uma loja pequena de moda, ela é de Campo Grande, no Mato Grosso. E eu tenho bastante cliente que é fora daqui da nossa região. Então, e foi indicação também. E ela falou assim: não, eu tenho uma loja pequenininha de roupa aqui no bairro de Campo Grande e quero desenvolver a loja e depois eu quero montar um site e quero começar a vender para o Brasil inteiro. Daí eu falo: opa, isso daqui me acendeu uma big de uma luz vermelha na cabeça. Porque eu já tive esse pensamento de querer abraçar o mundo num mês. Dá o tiro de canhão, ó. Daí eu peguei e fui bem sincero com ela na reunião. Eu falei assim, ó, calma, porque eu vou te jogar um banho de água fria, entendeu? Mas eu tenho que tomar cuidado com o seu negócio. Quanto que você vai investir? Você tem dinheiro para atingir o Brasil inteiro? Ela falou assim, então, quanto que eu preciso? Daí a gente começou a conversar. Daí eu falei assim, ó, dependendo quando você for começar, aí na sua cidade você consegue anunciar na meta com R$ 20 por dia. Dá R$ 600 por mês. A gente consegue gerar um resultado mínimo para você aprender, para você começar a vender. Entendeu? Então a gente está falando de investimento de R$ 600 por mês. Vamos aumentar um pouquinho, vamos subir uma outra campanha aí, que é para conseguir seguidores aí na sua região, tudo. Vamos lá trabalhar com mais R$ 20, R$ 10 por dia.
Então, a gente já sobe mais ou menos para uns R$ 1.200 para uma loja de investimento para trazer visibilidade para ela. Então, a gente começa crescendo aos pouquinhos. A loja online, ela é igual uma loja física. Talvez até mais trabalhosa. E isso aí o pessoal pensa que é online, não precisa, né? Fácil. Eu tinha esse pensamento. Quando eu abri as minhas, eu também tive esse pensamento. E não te dá muito trabalho você ter uma loja online. Porque, cara, o Brasil é gigante. Primeira coisa que você tem que pensar, entrega. Hoje uma loja online de qualquer comércio, você está concorrendo com o Shopee, com o Mercado Livre, você está concorrendo com a Amazon, você está concorrendo com grandes players. Hoje, virou uma briga de preço. Então, se você tem o mesmo produto que esses marketplaces vendem também muito mais barato que o seu, dificilmente você vai conseguir ganhar deles. Entendeu? Você consegue ganhar deles no prazo de entrega. Né? Aí vem o Mercado Livre e faz o full, que te entrega uma mercadoria com 2 dias. Caramba. Dependendo de onde você tá. Eu já comprei no domingo de manhã, na segunda cedo tava aqui, cara. Então, é que Incrível. eles têm um centro de distribuição aqui perto, né? Então, se o produto estiver aqui, eles te entregam rápido. O Mercado Livre é genial, velho, porque Que logística, né, eles cara? eles têm avião próprio. Então, cara que transporta, entendeu? Eu fiz uma compra semana passada, essa semana. Eu comprei um negócio na China. Meu filho queria um teclado. Daí o teclado que ele tinha só queria na China. Tirando os 50% de imposto que eu tive que pagar em cima do teclado. Mas eu só quero ver quanto tempo vai levar para chegar a isso. Do processo do galpão, onde estava do AliExpress, até o aeroporto lá da China, demorou 1 dia. No outro dia, já entrou no avião para vir para o Brasil. Se eu não me engano, eu rastreei ontem à noite isso. Ele já estava chegando aqui no Brasil. Ele chegava hoje aqui no Brasil. Esse teclado. Da China até no Brasil levou 2 dias. Só quero ver quanto tempo o correio vai demorar para entregar em casa. A logística conta muito. É incrível, em qualquer né? negócio online, a logística conta muito. Então, hoje em dia, as pessoas querem as coisas rápido, né? Então, você comprou, você quer receber. A gente é assim, cara. A gente, quando compra alguma coisa, quer receber rápido. Ô, Thiago, e o que você diria para quem tem medo ou trava com essa parte de tecnologia? A parte de TI, da parte de tecnologia ou a parte de marketing? Vamos dizer que marketing não é nada a ver com tecnologia? Não, tem É a ver. também, não é? Tá. Ah, Porque você precisa de uma tecnologia para você fazer o marketing, por exemplo, também. é, Porque tem gente que é resistente, né? tem. Não, eu quero ficar assim e Então, tal. talvez eu vou fazer uma provocação. E muita gente que pensa nisso. Você fala assim, você tem medo de vender o seu produto? Você tem medo de vender o seu serviço? Todo mundo vai falar assim, não, eu preciso vender. Eu preciso ganhar dinheiro, digamos assim. Cara, então por que você tem que ter medo do digital? Sendo que o teu catálogo online é o digital. Entendeu? Você vê muita resistência nisso Nossa, ainda? tem. Assim, tem gente que tem medo de botar a cara. A minha esposa é assim, entendeu? Eu falo para ela, assim, o rosto do negócio é o rosto do dono. Hoje em dia, as empresas que demonstram que o dono está à frente do negócio, eu falo assim, hoje em dia, as pessoas, elas quase não se conectam com marcas, elas se conectam com rostos. Aí o rosto fica atrelado à marca. Por exemplo, a Van. A Van se tornou o que é hoje depois que o velho da Van começou a fazer os vídeos. Né? E por causa de que um monte de gente falou que os outros aí eram dono Tem muita gente que era dono da Van. Menos o velho da Van. Aí ele teve que mostrar a Ele teve cara, que né? mostrar. Magazine Luiza teve que mostrar quem que era o dono. O Caíto Maia, da Chili Beans. Então, assim, hoje uma empresa ela tem que pensar que ela precisa ter um rosto. Hoje a empresa ela precisa ser humana. Né? Tem um cliente que eu comecei a atender ele na semana passada e o cara, ele sempre interagiu muito nas redes sociais. Daí, quando a gente começou a fazer toda a parte de anúncio dele, o cara travou.
Eu falei assim, cara, agora que é a hora que você tem que ser o que você é para vender o teu produto, você trava? Não. É, você tem que ter medo de ganhar dinheiro de maneira errada. É, tem gente que tem medo também, né, de Tem, ganhar dinheiro. tem. Ganhar dinheiro de maneira certa, de forma lícita, sendo honesto, você não tem que ter medo. Ah, mas daí eu vou pagar muito imposto. Ué, Não. Cara, eu queria pagar 10 milhões de imposto por mês. Eu é igual o Luciano Hang pagava lá, né? feliz de imposto. O velho da van. É, Ele paga não sei quantos bilhão lá de não. imposto. Tudo que eu queria era pagar imposto. E se quiser, aumenta a porra no imposto aí e eu tendo dinheiro para pagar, tá tudo bem. É. Quanto mais você paga imposto, quer dizer que mais você tá faturando. Uhum. Claro que o imposto tinha que ir para as coisas certas, né? Então, É. É é outra área, essa né? é a nossa revolta de quem paga imposto. Mas é o faturamento. Então, se é aí que você ganha dinheiro. Não é errado você ganhar dinheiro. A mentalidade hoje, tem muita gente que acha que é errado. Hoje, muitas pessoas vê o sucesso como errado. Vê um empresário bem-sucedido como errado. Todo mundo pensa que empresário é porque passou os outros para trás, é porque não paga imposto direito, porque sonega, É é explorador. explorador. Então, muita gente tem essa opinião, né? Que hoje você ser bem-sucedido no Brasil, você é errado. É. Quer dizer que você faz coisa errada. Mas não, cara, tem tanta gente que quer, que ganha dinheiro honestamente, entendeu? E assim, é só fazer o negócio direito. É. Daí você tem que ter medo ou vergonha de ganhar dinheiro É. honestamente? Não, você tem que ter vergonha de roubar, É. matar, essas coisas assim. Mas ganhar dinheiro honestamente, você não tem que ter vergonha nenhuma. Uhum. E qual a primeira coisa que você diria para o empreendedor que tem o seu pequeno negócio? Qual é o primeiro passo que ele tinha que ter ali no digital que você recomendaria? E existe algum hábito, alguma ferramenta para quem quer aprender mais sobre isso? Cara, a primeira coisa que o pessoal tem que ter, se você tem um comércio, você tem que ter um Google Meu Negócio. Minimamente para você aparecer. Instagram, uma página no Facebook, tudo isso é de graça. Tudo isso você consegue. Entendeu? O problema, tem muito empresário que não tem tempo para estudar. É aí que a gente entra para poder auxiliar esse pessoal. Que ninguém faz nada sozinho, né, Thiago? Não, ninguém faz nada sozinho. Tem muita coisa hoje online que consegue resolver, que consegue te ajudar, pelo menos a iniciar, entendeu? O duro é que eu falo que hoje em dia todo vídeo ensinando alguma coisa tá tentando te vender um curso no final. Então hoje se tornou normal isso. Então Está assim, sendo atacado diariamente por anúncio, né? por um monte de coisa. Então assim, filtra, vê até o ponto que você consegue fazer. Se chegou num ponto que você não consegue fazer e daqui eu preciso de ajuda, entendeu? Então não dê um passo maior que a perna. Então, reconheça o seu limite e fala assim, daqui eu não consigo mais. Então, daqui eu preciso de ajuda, entendeu? E procure pessoas boas. Então, procure pessoas que você tem uma índole boa, umas pessoas que realmente vão te ajudar e fuja de pessoas que só querem seu dinheiro te vendendo 50 mil coisas, sendo que você não precisa. Que tem Né? referência, né? É. O que você diria, assim, você, eu também, a gente tem uma maioria dos nossos clientes é por indicação. Uhum. E o que você diria para o empresário? Você acredita que, mesmo ele vivendo de indicações, assim, ele precisa estar bem posicionado lá no Google? Cara, ele precisa, porque vai chegar um tempo que as suas indicações elas vão acabar, entendeu? E outra, vamos lá. Existem várias formas de indicação. Eu vou te trazer o caso do negócio da minha esposa, do banho e tosa da minha esposa. Várias vezes a gente já recebeu mensagem falando assim, ó, eu confiei no seu trabalho a partir do momento que eu li as suas avaliações do Google. Aquilo ali é uma indicação orgânica. Né? Então, é por isso que o pessoal tem que pedir indicação, tem que pedir avaliação ali no Google também, por causa disso. É uma referência. E tem que medir. Se você for um negócio que vive de indicação e seu faturamento está ok, você está conseguindo ganhar dinheiro, você está conseguindo fazer os seus projetos de vida e você acha que isso está tudo bem, então está tudo bem. Eu forrei uma parte lá da frente da minha casa esse tempo atrás. Daí eu cheguei no cara que fez o forro lá e peguei e falei assim, cara, você anuncia no Google?
Eu conheci ele há muito tempo. Eu falei assim, cara, não, eu só tenho ali um Google Meu Negócio e tal. Inclusive, ele pagava mensal. Foi eu que abri o olho dele disso daí. Isso foi um cara. E eu falei assim, não, eu só tenho a ficha do Google Meu Negócio ali. Eu falei assim, mas como que você consegue cliente? Eu falei assim, cara, eu não dou conta das minhas indicações. Daí eu peguei, não, então beleza. Então, esquece que eu te falei sobre tráfego pago. Sobre investir em tráfego pago, porque hoje, se com as suas indicações você não dá conta do seu trabalho, se eu fizer isso, eu só vou te trazer mais um problema. Eu vou te trazer um problema bom, né? Que é ter mais cliente. É, Mas se qualificados, né? se a tua estrutura hoje não suporta ter mais atendimento, então tá tudo bem. Então, assim, eu fui honesto com o Sim. cara naquela hora ali. Porque indicação é importante. Claro que é. Quem não gosta? A indicação é um lead mais quente, né? Que a Uhum. gente tem. Você empresta sua credibilidade para outra pessoa na indicação. Mas você tem que ver se até que ponto isso para o teu negócio, se numa hora vai acabar ou não, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Tem gente que vive hoje só à base de indicação. Os que vivem à base de indicação, parabéns. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque uma hora cai. É. E qual o resultado mais marcante que você alcançou para um cliente assim? Pra você compartilhar conosco aqui. Cara, foi de números, eu não vou saber exato, mas foram duas coisas. Na indústria que eu trabalhava, a gente chegou a faturar mais de 2 milhões por ano só na parte de atacado, nessa loja que eu montei, que a gente montou. E esse foi uma virada de chave, assim. E eu gosto de ver isso, eu gosto muito de ver e falar assim, putz, eu adoro criar problema bom para os outros. Eu atendo um cliente aqui em Sarandi que ele fala assim, Thiago, eu não dou conta das conversas que chega. Então, é que a gente está até implantando um sistema para ele controlar as mensagens que chegam do WhatsApp. Porque ele fala assim, eu estou me perdendo no meio de tanta mensagem que chega. Eu E falo aí assim, vem desqualificado, qualificado. não, é assim, eu falo que não existe lead desqualificado. Se você faz um anúncio e a pessoa clica no seu anúncio e inicia uma conversa com você, minimamente ela demonstrou interesse. Vai do seu comercial ou vai de você entender qual que é a dor desse cliente. Entendeu? Porque você não sai fazendo cadastro num monte de site aí só para ser lead desqualificado dos outros. Só se tiver uma profissão que está pagando isso. Eu não duvido, né? Hoje em dia no digital eu não duvido que tem gente aí que é paga para receber, só ficar fazendo cadastro. Mas então eu parto desse princípio. E nesse cliente, a gente rodou tudo uma estrutura simples. A gente anuncia na Meta e no Google com uma verba relativamente pequena, é só aqui para a região. E eu trouxe tudo um problema bom para ele, que é assim, ele não dá conta de atender. Então daí esse entra um outro diferencial meu, porque a partir do momento que eu vejo que ele não está dando conta de atender, a gente tem outras soluções que a gente consegue ajudar ele. Então, junto com o Giovanni lá, a gente está desenvolvendo um chat que une tudo e tem um CRM dentro. Que legal, cara. Entendeu? Então, a pessoa ela cai dentro de um CRM e a gente vai conseguir organizar em cada processo, cada parte que está esse lead. E a gente consegue ir qualificando ele. Inclusive eu vou precisar, a gente vai precisar fazer uma reunião porque eu preciso na construtora dessa ferramenta. Então. Mas esse aí depois a gente conversa no café. Nós negocia aí. E então é entender cada processo que tem que ser feito dentro do cliente, entender que não é só tráfego que eu ofereço. Tem uma pizzaria daqui de Sarandi que a gente começou a atender, que eles tinham vários problemas lá dentro. Primeiro, o sistema que eles tinham de cardápio digital não tinha parte online. Eles tinham um cardápio ali, venda balcão e venda garçom. E eles não tinham essa parte online. E daí, junto com o Giovanni, a gente desenvolveu um cardápio online junto com mesa, balcão, com tudo, e a gente está implantando lá agora. Legal. Então, por eu ter essa base de TI, ter trabalhado com informática há tanto tempo e ter essa cabeça feita, hoje eu sei, se eu sento no teu negócio, eu sei identificar onde talvez você vai precisar de ajuda, eu sei o que você vai precisar e eu vou bem devagarzinho. Então, assim, ó, vamos resolver isso, vamos resolver isso, vamos resolver isso. E daí, por exemplo, a gente rodou toda a parte de estrutura de marketing dessa pizzaria.
Aí agora a gente está desenvolvendo a parte de sistemas de pedido online dele. Então, assim, eu não ofereço só o tráfego pago. Então, eu ofereço toda essa linha de serviços que tem. Inclusive, a mulher dele até pegou e falou assim, você já mexeu com DRE alguma vez? Você já mexeu com quantos a pagar e quantos a receber? Eu falei assim, já, tô cansado de financeiro já. Cara, eu preciso que você dê uma olhada na minha planilha financeira, porque eu preciso Já, identificar gasto. já puxou uma outra Já área. puxei uma outra coisa. Então, como eu tenho essa vertente de ter trabalhado na indústria e ter conhecido todos os processos que tem dentro de uma indústria e ter todo esse know-how, hoje eu consigo até avaliar a DRE. Claro que eu não sou nenhum consultor financeiro, mas eu consigo ajudar essas pessoas a identificar, você está gastando demais com isso, está gastando demais com isso. Então, assim, eu consigo ajudar o pessoal a identificar várias coisas que tem dentro da empresa. E, assim, tudo isso tá ali dentro do serviço que eu presto. Legal. Tiago, mudando um pouco da nosso rumo da conversa aqui, teve algum livro que mudou sua visão? Na parte de desenvolvimento pessoal, tem 3 livros que me ajudaram muito. Desperte seu gigante interior, de Tony Robbins. Ele é desse tamanho, cara. Ele é uma bíblia. Ah, grosso, assim? É. Só que ele... Cara, é lindo esse livro. Ele mexe muito com a parte de PNL, ele fala muito sobre a parte do comportamento humano. Então, ele é um divisor de águas para quem quer começar a parte de desenvolvimento humano. Eu tô lendo um que é Desbloqueia o Poder da Sua Mente, do Michael Arruda. Todos os livros, ele tem vários livros. Esse livro é sensacional. Foi aí que eu conheci um pouco sobre hipnose clínica. Qual que é o nome? Desbloqueia o Poder da Sua Mente. Esse é um. Foi aí que eu conheci um pouco de hipnose clínica. Eu já sou fascinado por hipnose, né? Então, a gente consegue curar muita coisa do nosso cérebro com hipnose. E existem 2 tipos de hipnose. Existe a hipnose cômica e existe a hipnose clínica. Né? Então, traumas você consegue curar. Muitos dos meus traumas que eu tinha de infância, eu consegui curar através disso. A PNL ajudou muito. Você aprender a ressignificar muitas coisas é bem importante. Eu falo que eu tenho um outro lado hoje, o Thiago Racional veio através da PNL. E agora eu estou estudando essa parte de hipnose. Você nunca pensou em fazer psicologia, não? Cara, não pensei, mas talvez eu acho que acaba sendo um pouco psicólogo, porque eu gosto de conversar muito, eu gosto de conversar sobre muito desenvolvimento humano. Inclusive, há tempos atrás, eu já pensei em desenvolver projetos relacionados a isso, né? Então, agora eu estou focado mais em desenvolver essa parte de Google, em desenvolver essa parte de marketing digital. Inclusive, eu quero começar a dar palestras sobre isso. Eu falo que um grande sonho que eu tenho, um grande chamado que eu tenho, é ensinar a dar palestras. Então, assim, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de explicar tudo isso. Então, assim, eu, eu me vejo num palco apresentando. Então, isso me dá muita ansiedade falando isso, porque assim, eu quero muito isso. Isso é uma coisa que eu desejo. Então, eu estou caminhando todos os projetos que eu estou tocando hoje em dia para chegar nesse nível. Mas junto com isso, eu quero trazer toda essa parte do marketing digital junto com uma parte de desenvolvimento humano. Porque a gente consegue casar os dois. Sim. Então, a gente consegue unir os dois. Até pra gente poder conversar com o cliente, né? Então, e a gente consegue montar uma palestra trabalhando os dois, as duas frentes. Então, eu acho que os dois se unem muito bem quando a gente fala de desenvolvimento humano e a parte de marketing digital. Tem mais um livro que me ajudou muito, que chama Mais Esperto do que o Diabo. Mais esperto que o diabo, do Napoleão Hill. Acho que eu tenho Cara, aqui, ó, Napoleão Hill. Esse aqui é dele também, né? Ó. Sei com a câmera aqui, ó. Quem Pensa Enriquece Quem também. Pensa Enriquece Cara, também. esse também é muito bom. A parte do Mais Esperto que o Diabo é muito legal, porque Você acha que aquilo ali foi verdade, Thiago? Porque você viu que ficou um livro escondido muitos anos, e só acho que em 70 que ele foi... na casa do Você acha que é verdade aquilo ali? Porque dá um Cara, medo, rapaz. Então, assim... Você acha que essa sei lá. conversa teve?
Essa conversa entre ele e o Ele e o diabo. capeta, sei lá, cara. Você já viu falar, Johan? Não? Não. Inclusive, quem vende enriquece tá lá em casa. Tem que trazer para devolver pro cenário. Então, quem vende enriquece lá em casa. Tem. Pra quem não conhece essa história, você poderia falar o que é rapidamente esse Cara, livro? ele vai te apontar todas as coisas que você faz, os pensamentos que você tem, as atitudes que você tem, e tudo parece que o diabo faz coisa para te tirar do caminho, para te tirar do seu eixo ali. Então, ele fala aqui nesse livro que o diabo coloca muitas coisas, situações ou muitas coisas na nossa vida para te provar realmente. Desviar o seu foco. Porque o que o diabo quer, ele quer que você seja dependente dele. Ele sabe que vai perder, mas ele quer só atrapalhar. Ele só quer atrapalhar. Ele veio na vida para atrapalhar, né? Então, ele nasceu para atrapalhar. Então, assim, a felicidade dele é ele ver você na merda. É ver você no buraco. Então, é isso que ele quer. Ele fica feliz nisso, né? E foi uma conversa que ele teve, né? Foi uma conversa que ele teve, tudo. Até o exemplo que ele usa no cara, que o cara quebrou, foi bem atrás, que ele teve que chegar no fundo do poço para aprender muita coisa, né? Eu acho que o fundo do poço te ensina muita coisa. E quando você tava, eu tive um momento da minha vida que eu tava literalmente ali numa depressão, que eu não tinha vontade de fazer merda nenhuma na minha vida. Você já teve depressão? Já. Não uma depressão profunda, mas assim, às vezes antigamente eu tinha vários dias, eu falo que eu tinha vários dias de merda. É assim que eu chamo. Todo mundo tem um dia ruim, né? E eu tinha vários. Eu tinha vários dias de merda. Hoje, quando eu sei que eu estou nesse dia, quando eu sei que eu estou nesse período, eu me permito ter um dia de merda. E é bem nesse dia que eu falo assim, hoje eu preciso fazer alguma coisa pra mim. Então é nesse dia de merda que eu falo assim, cara, hoje eu queria fazer um churrasco. Então eu vou lá e falo assim, hoje eu vou fazer um churrasco só eu, a esposa e as crianças aqui em casa. E se ninguém quiser fazer nada, eu faço só pra mim. É o meu dia de merda. Você se permite. Eu me permito fazer aquilo. Então assim, eu me permito ficar um dia naquilo. Hoje eu diminuí para uma noite. Então, assim, todo mundo tem seus altos e baixos. O que você não pode fazer é você viver aquilo ali vários dias. É isso que o livro fala também. O diabo, ele fica feliz quando você tá numa crise existencial, quando você tá em vários dias de merda, e é ali que ele conseguiu o que ele quis, né? É ali, o plano dele é esse. Cara, e a gente não nasceu e a gente não tá aqui nessa terra à toa. A gente está aqui nessa terra para vencer. Deus quer isso, né? Deus quer isso. Então, assim, tem um pastor que falou para mim que, é assim, Deus, Jesus, quer ver a gente bem, quer ver a gente feliz, quer ver a gente próspero. Você acha que Jesus, Deus, fica fica feliz com a pobreza? Fica feliz com um monte de gente passando fome, com guerra? Claro que não. Deus quer que a gente fica bem. Ele quer a gente próspero. É o diabo que faz essas merda aí. Então, hoje em dia, o diabo está muito feliz pelas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então, a gente tem que mudar. Eu falo que alguma coisa tem que acontecer no mundo para mudar muito a cabeça do pessoal, porque é tão fácil e tão bom a gente viver em paz. Entendeu? Hoje a gente tem muita ideologia política, muita guerra religiosa. Você acha que realmente Deus e Jesus quer essas coisas? Ficar todo mundo brigando? Não, então, beleza, a gente está deixando um lado aí bem, né? A gente está deixando o capeta bem aí, né? Feliz da vida, matando um monte de gente. Por às vezes, por ego de um grupo de pessoas, uma minoriazinha, todo mundo se prejudica, né? Não podia resolver lá num jogo de carta? Eu quero invadir seu país aí, vamos? Vou jogar War, caramba. Joga War. Joga o War lá, velho. Quem ganhou, vai. É mais barato, né? Então, cara, eu penso assim, você imagina que, claro que isso talvez é uma utopia, né? Mas o quão bom é ter um mundo harmonioso, né? Mas eu falo assim, o dinheiro é bom? Ele é bom.
mas ele potencializa aquilo que você é. Sim. O dinheiro serve para isso, para potencializar aquilo que você é. Muita gente usa o dinheiro para o mal, por causa de guerra, financia guerra, essas coisas assim. Interesses. Mas, vamos supor, se os outros aí ganham a guerra, invade o mundo inteiro, ele quis dominar o mundo inteiro, ele quis poder. E depois disso? Vamos lá, vamos... Ele quer ficar vivo na memória. Parece que eu vi uma vez o pessoal falando que o cara que quer o poder, ele quer ficar imortal na história. Então faz o bem. Não é mais fácil? Faz o bem. Seja lembrado de alguma coisa boa. Né? Então, pelo menos é o que eu falo assim. O meu tio sempre falava isso. Qual o seu legado? O que você vai deixar aqui na Terra? O que você vai deixar em lembrança para os seus filhos? Ou para as pessoas que viveram com você? Entendeu? Eu quero deixar um legado bom. É gostoso quando você escuta de algum cliente que você ajudou ele a fazer, que você ajudou a empresa dele a crescer. É gostoso isso. Uhum. Então, qual legado que você quer deixar? Então, É uma pergunta que todo mundo tem que se fazer, né? é. Pessoal, segue o Thiago lá, ó. A gente vai deixar na descrição aqui a rede social dele. Segue ele lá que você vai ficar por dentro tudo do trabalho que o Thiago vem fazendo aí. Então, segue ele lá. Para você que tá aí brigando com política, tomando lado, lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo multiplicou e não dividiu. Então, fica com esse pensamento aí, tá? Para você que na hora de for discutir política e tiver uma ideologia, seguir na palavra. Você vai ver que ela não tem erro. Thiago, um bate-bola rápido aqui. Uma frase que te guia hoje. Isso a gente aprende com a PNL, que é pensamentos, eles geram sentimentos, que geram comportamentos e que isso te gera resultado. Legal. Essa é a frase que é uma frase que está no meu WhatsApp, é uma frase que eu carrego muito e ela me norteia muito. Eu controlar os meus pensamentos. E outra frase que eu estou usando muito agora é assim: seja a primeira opção do seu cliente. Legal, essa aí foi bacana. Essa é a frase comercial. Essa aí eu peguei essa frase lá na sua palestra que você teve no grupo lá. Achei bem bacana essa palavra essa foi aí. bem bolada. O que você ainda quer conquistar? Cara, eu tenho todas as minhas metas pessoais, então eu quero poder dar mais conforto para minha família. Eu falo que, sei lá, eu não almejo hoje ser rico, ser milionário. Se eu ficar, que bom que eu fiquei. Mas foi por dedicação. Mas eu quero conforto, principalmente para minha família. Eu quero que eles fiquem bem. Claro que todos os ensinamentos para meus filhos vão ser feitos. Eu quero viajar no mínimo 2 vezes por ano. Internacionalmente ou nacionalmente? Eu quero... eu queria conhecer Las Vegas. Internacional, eu queria conhecer Las Vegas. Que eu sempre tive um sonho desde criança de conhecer isso. Tinha um sonho de conhecer Veneza, só que as últimas vezes aí que eu ando lendo sobre Veneza aí, fiquei sabendo que é um rio só, mas tem uma parte que é bonita. Mas eu queria conhecer mais o Brasil, cara. Eu não conheço o Nordeste ainda. Tenho vontade. Então, Né? eu não conheço nenhuma praia do Nordeste, eu tenho vontade de fazer isso. E eu acho que o dinheiro potencializa tudo isso, né? Então, assim, eu quero usar o dinheiro para criar memórias. Então, eu penso muito sobre isso. Eu quero usar isso para criar memórias da minha esposa, da minha família, dos meus filhos, das pessoas que estão ao meu lado. Eu penso muito sobre isso e eu faço muito sobre isso. Então, tudo que eu vou fazer, eu quero criar memórias boas. Esse é o que me norteia hoje. O que te motiva e o que te desanima? Cara, o que me motiva é poder ajudar, que eu sei que eu tenho muita gente para ajudar ainda. Então, como eu tenho essa meta, eu tenho bastante empresários aí, muitas pessoas que eu posso ajudar. E nem é só sobre tráfego, nem é só sobre marketing. Então, assim, se eu conseguir ajudar as pessoas com uma conversa, falando talvez sobre essa parte de desenvolvimento pessoal, isso para mim é uma ajuda válida. Então, necessariamente, eu não preciso estar recebendo para fazer isso, entendeu? Então, muitas vezes já
Ajudei as pessoas só numa simples conversa em mostrar um outro caminho para Uhum. ela, em apontar. E o que me desmotiva, cara, é ver um monte de gente fazendo merda na vida, fazendo coisa errada, cara. Quando às vezes eu pego uma conta de anúncio lá, que eu pego e vejo que tem um monte de gente passando os outros para trás, isso me desmotiva porque eu fico com dó dessas pessoas que foram passadas para trás. Mas daí isso me motiva também para mostrar um serviço bem feito, né? Uhum. E, cara, e frio, velho. Frio, frio me Desmotiva. desmotiva. Eu não fui feito pro inverno. É. E como que as pessoas fazem para te encontrar ou pedir uma ajuda? Cara, tem o meu Instagram, que vocês podem deixar aí, pode entrar em contato diretamente com o meu Instagram. A gente vai deixar na Tem, descrição também. legal. Não sei se quiser deixar também meu WhatsApp, meu WhatsApp também tá disponível, se quiser Uhum. colocar na descrição pode Aham. deixar também. Um diferencial que eu tenho, enquanto eu sou pequeno, né? Enquanto eu tô pequeno ainda, eu sempre tento atender todos os meus clientes rápido. Então, assim, eu só não consigo te responder na hora se eu estiver em reunião. Não é Mas, robozinho lá não, não, né? não é robozinho, é o Thiago mesmo, né? Então, eu não... E outra, eu não tenho script de venda, cara. Então, eu não tenho um script de venda. Você vai ver e você vai conversar comigo sendo o Thiago mesmo, entendeu? Então, se eu falar assim, ó, não consigo te atender agora, vamos conversar daqui a pouco, você tem um tempo daqui a pouco, então eu tento atender todo mundo rápido, Uhum. enquanto eu tô pequeno, porque eu sei que depois que se eu começar a crescer muito, daí talvez eu vou ter que mudar isso, né? Não Mas, perder essa humanização, né? mas eu não quero perder essa essência. É. Então, eu não quero perder essa essência nunca de ser engessado. Uhum. Não quero... Eu quero sempre... E eu quero sempre estar do lado de todo mundo que tem. Porque na área da tecnologia, que é uma área que você tá, você não quer perder ainda essa humanização, A porque existem humanização. ferramentas para conversar. Não, hoje tem IA que vende, né? Então, Então, tem IA que vende. o diferencial vai ser esse, né? Só que eu falo assim, hoje em dia, você consegue saber quando é o robô que está atendendo. Então, quando é o robô que está atendendo e quando é o humano que está atendendo. Já tem IA que se passa por humano, entendeu? Só que você consegue saber. É. Bom, pelo menos quem trabalha com isso consegue saber É. quem que é uma IA ou o humano que atende. E outra, calor humano, cara, uma IA Isso aí, nunca vai substituir o calor humano. é. Entendeu? Então, tem cliente que eu atendo que eu pego e falo assim, cara, vamos marcar um bate-papo, eu vou ir no seu negócio. Vamos aí tomar um café, vamos tomar uma cerveja. Entendeu? Criar uma Então, conexão, você né? cria uma conexão. É. E a conexão vale muito. Eu prezo muito por esse calor humano. Eu prezo muito por você olhar no olho, conversar com uma pessoa. Legal. Eu gosto muito de conversar, né? Então, Tiago, tem alguma frase final aí que você gostaria de deixar para quem está te conhecendo agora, começou a te conhecer aqui através do nosso canal, né? Tem uma mensagem que você quer deixar aí? bom, vamos lá. Se você for um dono de empresa ou um prestador de serviço, eu saiba que eu quero te ajudar. Então, você não precisa investir rios de dinheiro para poder começar a aparecer. Claro que quanto mais investimento você tem, mais visibilidade você vai ter. Só que você tem que começar. E eu dou um conselho para todo mundo. Começa pequeno. Entendeu? Sonhe grande, mas comece pequeno. Um passinho de cada vez. Pelo menos é o que eu penso e falo para muitos empresários. Para quem quer conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, PNL é uma ferramenta que ajuda muito isso. Desenvolvimento pessoal é muito importante hoje em dia porque a gente vive num mundo que você está sendo bombardeado, então para você perder a paciência hoje é muito fácil, né? E eu sempre falo, principalmente para minha esposa, a partir do momento que você gritou ou você ergueu a voz, por mais que você está certo, você está errado. Você perdeu. Você perdeu o foco. É. Né? Você perdeu a briga ali. Entendeu? Da mesma forma que fala que na guerra, né? Quando você atira a primeira bomba, você quer dizer que você já perdeu a guerra. Você perdeu o diálogo. E o desenvolvimento pessoal ajuda muito a trazer muitos ensinamentos, principalmente a como você ser. Basicamente, essas duas coisinhas. E se alguém quiser conhecer mais, ou quiser bater um papo, gostou de toda a nossa conversa aqui, quiser bater um papo comigo, cara, eu adoro conversar, eu amo conversar. Então, chama a gente para conversar, a gente senta e necessariamente eu não preciso te vender alguma coisa, eu não preciso oferecer os meus serviços.
Mas se você gostar do bate-papo, quiser saber, pelo menos me conhecer um pouquinho mais, cara, eu estou à disposição. E você atende hoje o Brasil inteiro, se precisar? Eu atendo Empresas no Brasil, eu tenho bastante cliente meu que é online. Tem cliente em São José do Rio Preto, tem em Campo Grande, tem em São Paulo. Então, hoje com a internet você consegue trabalhar. Essa é a vantagem. Ela te permite você fazer isso, né? Mas atendo o Brasil inteiro. Gosto muito de negócio local, principalmente aqui na nossa cidade. A gente precisa desenvolver muito o nosso comércio aqui na nossa cidade, porque hoje em dia a gente sempre procura fora, né? Então a gente tem que desenvolver muito isso aqui. E aqui eu prefiro ir no negócio do cara, prefiro conhecer, bater um papo ali e ter esse calor humano ali dentro. Legal. Pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal, comentar aí todos os insights que você teve aí. O Thiago passou pra gente bastante coisa aí. Então não esquece de compartilhar também, né? Essa nosso bate-papo aí e indicar para aquele empreendedor que você conhece, que não está bem posicionado lá nas redes sociais. Manda esse vídeo para ele lá, que ele vai fazer bem. Talvez esse vídeo que pode mudar a direção da empresa que ele está seguindo. Agradecer o Thiago. Thiago, valeu. Muito obrigado por esse bate-papo aí. As portas sempre estão abertas para você. Obrigado. Tá vindo aí mostrar alguma coisa pra gente? Então, inclusive se o pessoal comentar alguma coisa no seu vídeo e querer alguma coisa mais prática, alguma coisa mais na prática mesmo, uma teoria também, quiser conhecer mais como funciona a ferramenta, como que pode mudar o negócio dela, eu consigo montar alguma coisa, a gente pega, apresenta aqui com toda a parte do Google, Meta, a gente consegue trazer aqui e demonstrar tudo aqui pro pessoal. Legal, para bacana. criar essa consciência. Bacana. Quero agradecer também os estúdios da VIT, que está disponibilizando um espaço para a gente aqui. Agradecer o Johan, que está aqui na operação, operando aqui, ó, nas câmeras aqui também, por trás das câmeras. E falar para você se inscrever aí novamente, que você vai ficar sempre por dentro aí desse bate-papo, empreendedorismo, aventura, tem de tudo aqui no nosso canal. Mas sempre com conteúdos que agreguem valor, que aporte valor aí para sua vida. Então, tchau, tchau e até o próximo episódio.